Oiê, tudo bem com você? Hoje eu vim falar para vocês algumas coisas, algumas características da depressão que a gente às vezes não fica atento, porque a gente fica preso naquela visão do que é ter depressão. Se eu te perguntasse como é para você uma pessoa que tem depressão, se acaso, claro, você nunca passou pela doença. Bom, você pode me falar várias coisas. Pode ser uma pessoa que é triste, uma pessoa que chora fácil, uma pessoa que vive para baixo, uma pessoa que reclama bastante da vida, das pessoas, enfim. Geralmente a gente fica preso nessa figura da depressão, né? Dessas pessoas que estão sempre para baixo, reclamonas, que nada tá bom. Mas hoje eu vim falar para você de um lado diferente da depressão, que poucas pessoas conhecem e às vezes passa batido para nós. Faz com que a gente às vezes repense, né? Que a gente às vezes não sabe tanto sobre depressão. Então vamos lá. Então depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional de uma pessoa. E isso pode fazer com que o humor dela fique desestabilizado. Então, quando uma pessoa começa a ter uma baixa de humor, né? Um humor mais para baixo, a gente fala que ela tá com um humor depressivo. Só que existem algumas pessoas, né, que têm depressão, que são diagnosticadas com depressão, e essas pessoas, elas enganam bem. Como que é enganar bem? Bom, então ela consegue fazer absolutamente tudo. Ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue sair com os amigos, mas mesmo assim ter depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente rotula, né, uma pessoa com depressão e rotula também aqueles comportamentos que muitas vezes eu já ouvi falar assim: ah, fala que tem depressão, mas tá saindo com os amigos. Ah, fala que tem depressão, mas tá dando risada lá com a fulana, né? Então, gente, vamos começar a pensar o seguinte, que primeiro, a gente não sabe o que se passa dentro da cabeça de cada pessoa. Essa é a primeira coisa. Segundo, a depressão que a gente conhece, que a gente vê nos filmes, que a gente lê, é essa depressão clássica, né? Que é onde a pessoa fica dormindo a maior parte do tempo, onde a pessoa fica triste, chora, não quer fazer nada da vida. Ela existe sim, claro que ela existe, mas não existe só ela, né? Então a gente precisa ficar atento nessa pessoa que tem uma depressão, mas mesmo assim consegue viver a vida de uma maneira natural e normal. São essas pessoas que preocupam um pouco mais, por quê? Porque elas conseguem fingir, como eu falei, bem. Elas conseguem demonstrar para as pessoas, ela consegue fazer com que as pessoas achem que ela tá bem, né? E nessa coisa de fazer com que os outros achem que a gente tá bem, mesmo a gente não estando bem, pode levar a pessoas a fazer coisas, por exemplo, relacionadas ao suicídio. Né? Que é um tabu falar sobre suicídio ainda, né? Em 2023 é um tabu muito grande, as pessoas não gostam de falar porque elas acham que quando a gente fala sobre isso pode estimular outras pessoas a fazerem também. Mas ao contrário do que as pessoas pensam e mostrando os estudos, né, relacionados a isso, não é bem assim. Quanto mais uma pessoa se informa a respeito, quanto mais uma pessoa começa a ter os sinais, né? Quais são aqueles sinais que eu não tô bem e que eu tô pensando muito em algumas coisas que eu possa fazer para acabar com esse sofrimento? Porque o suicídio, de maneira geral, o que é? É isso. É eu buscar estratégias, né, fora do meu contexto, fora da minha vida, para que eu possa viver uma vida melhor, para que eu possa sanar aquela dor. De modo geral, a grosso modo, é isso. Então, o que eu preciso mostrar para esse indivíduo, para essa pessoa? Que ela pode resgatar dentro da vida dela, dentro do contexto que ela vive, uma vida novamente. Que ela pode aqui buscar novamente coisas que ela goste, resgatar os seus valores de vida, resgatar aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela gostaria de aprender, que ela ainda não deu tempo dela aprender. Então, é baseado nessas coisas que eu vou resgatar essa pessoa de novo para mim. Tá? Então a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre isso, não só em setembro, que agora é setembro amarelo, né? Não só em setembro, mas essa preservação da vida, né? Então, fazemos juntos, né? Todos juntos, realmente uma corrente pela vida. E uma outra coisa também que eu acho bastante perigoso, gente, é oferecer a escuta para essas pessoas, né? De pessoas que não são profissionais da área da saúde. Então, eu vejo muito no Instagram, no Facebook, no YouTube, pessoas se oferecendo para ajudar. Por exemplo,
olha, se você está com depressão, se você quer desabafar, conte comigo. Gente, é uma ideia bacana, é uma ideia que eu não vejo que a pessoa esteja fazendo isso de propósito, né? Mas o que a gente sabe é que essa pessoa, ela precisa de uma ajuda especializada, tá? Então, é diferente de conversar com um amigo. Conversando com um amigo, eu estou desabafando. Conversando com um psicólogo, eu estou desenrolando, eu estou trazendo para ele quais são os meus problemas, o que está acontecendo naquele momento, e ele junto comigo vai buscar estratégias para que eu possa sair disso, para que eu possa melhorar dessa condição. Não que a pessoa não possa ter um amigo, não possa ir para a igreja, nada disso, ela pode fazer tudo isso, mas não esquecer que existem profissionais que são especializados nisso, que faz isso todos os dias, toda hora, e que eles estão acostumados a ouvir. E sem contar, gente, que para muitas pessoas, para uma grande maioria das pessoas, ficar ouvindo uma pessoa que tem depressão é bastante desgastante, né? É bastante desgastante porque você quer trazer soluções. Aquela pessoa está sofrendo, ela está com dor, né? Uma dor emocional muito grande, ela está sofrendo e você, na maior boa intenção, quer ajudar o quê? Ela tirar essa dor embora, né? Ela sanar essa dor. E isso faz com que a pessoa que está ouvindo, que ela não tem uma escuta qualificada, que ela não foi treinada para isso, faz com que essa pessoa se sinta sugada, faz com que essa pessoa se sinta muitas vezes assim, desvalorizada, porque ela começa a falar, dá um monte de alternativas e a pessoa que tá ali doente não consegue pegar essas alternativas. E uma outra coisa, gente, que é bem importante falar, que muitas pessoas que sofrem com depressão, elas precisarão sim da ajuda de um remédio. Então, elas precisarão sim passar por um psiquiatra para que esse remédio comece a fazer efeito para ela, para que ela possa fazer novamente as coisas da vida dela, se a vida dela estiver parada. Porque, como eu disse lá no comecinho do vídeo, não são todas as pessoas que têm depressão e que estão com a vida parada, que não estão fazendo nada. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que, hoje em dia que têm depressão, elas estão conseguindo fazer suas coisas, elas estão fazendo coisas assim, até mais do que ela faria, por exemplo, antes, quando ela não tinha um quadro depressivo. Então, primeiro, vamos prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. Vamos oferecer ajuda, mas de uma maneira segura, né? Então, assim, fulano, eu vou com você até o médico, fulano, eu marco o médico para você, fulano, eu acompanho você no psicólogo. Essas coisas que você pode ajudar a pessoa que você ama, a pessoa que foi procurar ajuda com você. Não ofereça no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social, a sua escuta, porque isso pode acarretar problemas para você. Tá? Porque, como eu disse anteriormente, você não está preparado para o que vem, né? Então, às vezes a gente pensa que é uma coisa e vem coisas muito mais pesadas e a gente não está preparado. Então, ofereça assim que você vai junto com ela buscar um médico, que você vai junto com ela buscar um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Esse tipo de ajuda é viável e é legal você oferecer. Tá bom? Então vamos prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, vamos prestar atenção no que as pessoas querem falar com a gente, até quando elas não querem falar, tá? Então, um super beijo pra vocês, eu espero que vocês fiquem bem. Qualquer coisa, eu tô aqui. Tchau, tchau!